Muito bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é o Cacau Gomes. Hoje é dia 10 de maio de 2025. São 5 horas e 34 minutos e estamos aqui para falar um pouquinho de criptomoedas, né? E vamos começar a falar um pouco aqui sobre criptomoedas, passando aqui pelo Bitcoin, né? Tá aqui os nossos gráficos. O que a gente tem para hoje aqui? Vamos pegar aqui o nosso BTC para falar um pouquinho dele. Começar com o Bitcoin aqui. Estou usando aqui o gráfico semanal e o gráfico mensal. E vamos fazer algumas marcações, né? Como sempre aqui, sendo fiéis ao nosso método. Tínhamos levantado, né, a possibilidade do preço vir aqui na região dos 75, buscar essa região aqui do ponto médio desse movimento, né? Na verdade até mais para cá. A gente visitou a região aqui de 74 mil, entre 75 e 74 mil e pouco, e tivemos uma reação muito forte do preço aqui nessa região. A gente pode ver aqui que ele está subindo muito forte, né? Deu uma reviravolta aqui nesse movimento, já mostrando para a gente realmente que ele mudou aqui o perfil e já voltou para o ritmo de alta novamente, né? Que a gente já consegue acreditar nessa alta aqui novamente. Então o que a gente espera para o Bitcoin? Eu posso marcar novamente, eu já tinha feito algumas marcações aqui no passado. Se pegar meus vídeos mais antigos aí, o pessoal vai conseguir conferir isso aí. Mas vamos marcar aqui de novo, vamos fazer a nossa projeção aqui de onde esse preço pode vir. Eu tenho esse movimento aqui de alta que ele pode se repetir, né? E aqui a gente tem uma projeção baseada aqui nesse ponto que dá o 100% aqui muito próximo à linha de 1,5 vezes, né? O movimento. Quando eu falo aqui 1,5 vezes, é porque eu tenho esse movimento aqui que é um pouco 100%, né, desse movimento de alta. Eu estou começando dos 50 para frente e eu puxo aquela linha ali, ela está um pouquinho para cima porque nosso 50% está um pouquinho para cima aqui do fundo. Então está muito próximo. Nós estamos falando aqui cerca de entre 135 e 138, né? Como a gente trabalha com regiões, faz muito sentido. E depois nós temos aqui 2 vezes o movimento, que vai bater lá na casa do 1.618, né, que fica aqui entre 167 e 172, tá? Eu tenho um vídeo, vou colocar aqui como um card desse aqui que a gente está fazendo hoje, que eu explico um modelo matemático, né, que eu usei aqui para poder fazer uma projeção baseada nos últimos halvings aí de onde que eu acho que o preço do Bitcoin deve chegar, tá? E eu vou deixar aqui no card, quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Eu acho que faz bastante sentido, baseado em cálculo matemático, associado às projeções aqui que a gente consegue visualizar no gráfico, tá? Então, bacana, Bitcoin subindo em tempos menores para verificar possibilidade de entrada, ó. A gente está numa região aqui de topo, né? Tá chegando na região de topo aqui, geralmente nessa faixa de valores aqui pode sofrer uma forte resistência, né? Assim como a gente já viu aqui, ó, um dia o preço parando, na verdade aqui ele parou para pegar um impulsozinho, mas pode ser que ele desça mais um pouco, né? A gente tem aqui um grande candle aqui, subiu muito forte aqui no diário, aqui no dia 8. Estamos falando aqui de 6% num dia, é muita coisa, né? Então pode ser que o preço baixe um pouquinho mais aqui para dar uma respirada. E não seria nada fora do normal se ele voltasse aqui na região de 98, 99 mil, tá? Por enquanto, continua com a característica de continuação de alta aqui, tá bom? Vamos pegar aqui alguns outros ativos. DOT, a gente vem falando de DOT aí já há alguns dias, né?
Sempre a gente passa por ela aqui. Vamos apagar alguns desenhos. Já tinha deixado aqui algumas marcações, ó, tá vendo? Tem uma certa lateralização aqui já há algum tempo em DOT. Mirou para cima aqui, a gente tem um candle aqui no diário aqui muito grande, ó, 30%, né, de valorização aqui, perdão, né, na semana. Candle semanal, 30% de valorização na semana. É muita coisa, né? Então quem entrou aqui no fundo conseguiu pegar aqui essa primeira evolução do preço. Mas a gente precisa aqui, por exemplo, no mensal, de ter um pouco mais de informação aqui para ver se o preço pega tração realmente para subir. Aqui no semanal a gente já vê indícios disso, né? A gente já tem um rompimento aqui de um choque. Então a gente já tem no semanal indicação da inversão de caractere, né? A gente já vê aqui uma mudança de caractere, o preço já começa a indicar aqui que volta a subir novamente. Se repetir o passado, vamos pegar aqui mais ou menos a mesma faixa, aqui uma parte boa aqui para a gente ver, que é a mesma repetição dessa alta aqui. Nós estamos falando que o preço pode subir 113% aproximadamente, mais de 100%, tá vendo? Então eu acho que DOT está num ponto legal aqui de fazer uma entrada, tá? Eu acredito que DOT aqui a gente poderia deixar como uma sugestão aqui, algo nesse sentido, ó. Você vai arriscar aí 36, né, para fazer 110, ou seja, cerca de 3 para 1 aqui, tá? Uma possibilidade, beleza? Vamos pegar uma outra mais conhecida aqui, NIR. Vamos ver onde é que tá NIR aqui. Mesma coisa, olha, NIR ainda não rompeu um ponto de interesse nosso aqui, ó. Ela precisa passar daqui dos 3 dólares e 9 centavos, ó. Mas tá quase, né? Tá quase. Eu acho que chegando ali vai ser mais ou menos a mesma coisa aqui que a gente viu aqui para DOT, tá? Ó. Daria para fazer algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Quase 4 vezes, né? Um risco ali de 40% para uma projeção de 155. Esses percentuais são muito grandes, né, gente? Mas vamos falar aqui, né? Vamos perder aqui 40% de, sei lá, quem tem pouco dinheiro aí, 40% de 20 dólares, nós estamos falando aí de 8 dólares. E com a possibilidade de fazer quase, vamos pôr aqui até para arredondar aqui, ó, 32 dólares, né? Então uma pessoa que tem pouco dinheiro, investe pouco, arrisca pouco, é só fazer as contas, tá? Não precisa pôr muito dinheiro. Quem tiver muito dinheiro, gostar um pouco do risco, dá para entrar com a mãozinha mais pesada um pouco. Mas olha aqui para você ver, tá num ponto legal também. Essa seria a minha opção de entrada aqui, tá? Vamos pegar link para dar uma olhada também. Olha só, eu tinha deixado uma marcação prévia aqui. Imaginei que a gente pudesse fazer um movimento mais ou menos nesse sentido. E a Link tem uma possibilidade aqui de chegar até os 37 dólares, a meu ver, tá? Pode até passar disso, mas acredito aí que pode chegar nesse patamar de preço aí, nessa próxima alta. E a Link já passou do nosso ponto aqui de entrada, ó, que seria aqui em 16 dólares, ali, 15,999, né? Também pode-se fazer uma projeção aqui mais ou menos desse jeito. Eu acho até que Link deve mais um pouco aqui. Mas vamos deixar aqui na região de topo aqui. Nós estamos falando de 1 para 2, tá? Um movimento aqui de 1 para 2. A vantagem nesse trade aqui, por exemplo, estaria um pouco menor do que a das outras aqui que eu mostrei, mas é uma boa criptomoeda que está com a cara de fazer um bom movimento aqui, tá? No mensal tá dando essa indicação e aqui no semanal tá confirmando, tá? XRP, olha só, XRP, ela fez uma alta muito forte. Isso aqui precisa até marcar para mostrar, sabe, ó?
A gente teve aqui uma alta muito forte, o preço visitou a região de 50, suportou, né, os 50% aqui suportou esse movimento do preço, e agora a gente faz uma nova movimentação de alta. Podemos aqui deixar marcada essa aqui 1,5 vezes. Vamos fazer até a projeção aqui, mas vai dar mais ou menos por ali, sabe? Aqui, ó, 100%. Eu estou puxando aqui de baixo, né? Se eu pegasse aqui, por exemplo, ia ficar muito colado. Eu estou pegando aqui, trabalhando com os extremos, tá? No mensal, mas eu estou falando aqui que o meu preço pode chegar até aproximadamente aqui $5, tá? Também está numa região muito bacana, não ultrapassou o nosso ponto aqui de entrada, que é esse topo aqui validado nos 2,58. Então essa seria a posição mais ajustada aqui para fazer uma entrada, seria exatamente aqui no topo validado, tá? E aí, assim, qual que é a projeção? Aqui a gente pode trabalhar com a projeção para $5 aqui, acredito, tá? Que a gente pode ver esse preço chegar aqui. Estaria ali também cerca de 2,5 vezes, né? Bem dizer, 2,5 vezes aqui essa entrada. Cerca de quanto? 93% de valorização, mas com um risco de 37 aqui, tá? É sempre bom lembrar assim, é 2,5 vezes. Você tem um risco percentualmente alto, né? Porque as criptomoedas são um baixo valor aqui, qualquer movimentação é muito significativa, mas você tem chão para andar também. Então, administra os valores, né, que vocês vão colocar nos trades. Agora, a minha grande aposta aqui, e essa eu queria deixar um pouco mais vamos pôr assim, né, um pouco mais de carinho aqui. A gente está vendo aqui um movimento expansivo, olha, dessa criptomoeda. Vou marcar aqui e vamos colocar aqui também, ó. Tá? Tem um movimento expansivo aqui. Então, essa para mim seria uma boa aposta para esse movimento de alta agora, sabe? A CRO tá num ponto aqui que para mim é muito interessante, muito bacana. Aqui a gente já tem um fundo mais alto que o fundo anterior. Nosso topo validado tá cá para cima, tá? Tá cá para cima. Só que a gente buscou essa região de suporte aqui, né, que ficou impenetrada, né? Suportou bem. Nós tivemos uma arrancada muito forte aqui nessa região e eu tô querendo acreditar aqui, ó. Vamos pegar bem daqui, tá? Vou pegar bem daqui essa região. Eu tô querendo acreditar que a gente vai ter um novo movimento desse aqui. Assim, gente, a expansão aqui, ela é grande, é um pouco mais no risco, tá? Esse movimento é um pouco mais no risco, mas eu acredito que a gente deve visitar essa região aqui de novo, ó, 200% de aumento aproximadamente. Então, a gente deve chegar aqui até talvez os entre 25 e 30 centavos. Para mim, essa seria aqui uma boa opção, tá? E já entraria por agora. Eu faria dessa forma aqui, já entraria por agora. É o que eu falei, ó, 35% aqui aproximadamente, região de fundo, vamos trazer mais ou menos para cá. A gente tem aqui, ó, desse topo para esse uma variação de 46%. Desse topo para esse a gente tem uma variação de 29%. Desse topo para esse aqui eu vou pôr metade aqui, 14%, mais ou menos por aqui, tá vendo? 14, 15%. Então nós estamos falando aqui de 4,45 vezes, cerca de 156% aqui de aumento. Muito bom o retorno, tá? Eu quero correr menos risco, pode jogar aqui para trás aqui pode pôr nessa região de suporte aqui, que eu acho que o preço não volta aqui mais, dando até 6 vezes aqui, tá certo? 25% ali. Aqui daria para arriscar um pouquinho mais aqui. Essa seria a minha sugestão para CRO, tá? Para mim, uma das moedas aqui que vai ter uma explosão na valorização. Tô acreditando bastante nesse movimento aqui, beleza?
BTC, a gente já falou. Eu queria pegar aqui, era BNB, perdão, vamos lá, BNB. Eu comentei, né, BNB tava andando meio lateralizado aqui, gente. Vamos marcar aqui no mensal, ó, só pra gente ver esse movimento aqui de BNB, tá vendo, ó? E agora pode ser que ele rompa ali para subir. Vamos fazer uma projeção no mensal, que é a seguinte, ó. Podemos ver esse preço chegar aqui na casa, né, dos $900. Não seria de se impressionar, tá? E talvez, quem sabe, $1.140 ali, tá? Essas aqui seriam regiões, né, de preço aqui muito interessante para a BNB. Já está demonstrando aqui que vai inverter. O nosso ponto é essa linha vermelha aqui em 721. Passando dessa linha aqui seria um ponto interessante de entrada, ok? Vamos pegar só mais uma moedinha aqui para fechar. Moedinha não, né? A nossa querida Solana subiu muito forte. Eu deixei marcado aqui esse ponto no 179. 179 é um ponto muito interessante aqui para Solana, ok? A nossa mudança, né, de caractere estava aqui, ó, no 147. Quem fez essa entrada, vamos ver aqui qual que é a projeção para essa entrada aqui. Quem fez seria de, vamos pegar aqui esses topos anteriores, de 1 para 2, né? E agora onde que eu teria uma nova entrada aqui? É passando daqui, deixando meu risco aqui embaixo, né, dessa região. Ficaria novamente aqui 2 para 1, seguindo o mesmo topo. Porém, contudo, entretanto, a Solana ela tem potencial para subir até um nível mais alto, né? A gente já atingiu aqui essa região de 293 e eu tenho para mim aqui que a gente pode chegar a uns $300 aí com Solana. Vou até colocar aqui, ó, 300 seria 3 exatamente para 1 aqui, dessa forma aqui, entrando na parte de cima. Quem pegou aqui essa entrada em 147 e 46 já está surfando nada 16%, né? Eu tinha feito, se eu não me engano, eu fiz um vídeo aí dias atrás, onde eu comentei que, olha só onde é que a gente veio, ó, no 0,375, tá? A gente chegou aqui no 0,375, esse movimento aqui, ó. Se eu pôr para cá, vai dar muito pouca diferença, tá? Porque essa aqui é a vela de parada, né? Eu tenho esse topo aqui que ele não foi rompido, tem uma aglomeração aqui e tive queda. Então, para mim a referência é esse candle aqui. Cheguei no 375, que dá exatamente aqui 104 dólares. E acabou que eu fiz uma entrada pelo diário. Fiz uma entrada aqui pelo diário na região aqui de $106, se eu não me engano. Foi bem aqui embaixo aqui. Nem no diário, não. Acho que eu fiz em 4 horas aqui essa entrada. Fiz uma entradinha aqui no 4 horas a 106. Foi algo aqui assim, ó. Tá? Pequena. Então deu para surfar aqui uns 20, 30%. Eu não fiquei mais, tá? Mas veio para essa região aqui. E eu desfiz da mão. Parte da mão, né? E deixei alguma coisa correr aqui, tá? Então tinha uma entrada muito boa ali embaixo. Bom, gente, esses foram os toques aí que eu queria passar para vocês. O mercado tá muito bacana. A gente tá enxergando aí agora essa retomada do movimento de alta. Tá tudo muito forte. Você vê todos os papéis aí estão positivos, né? Esse aqui é alguns que eu acompanho, alguns dos papéis que eu acompanho, que eu acho interessante. Nosso rei aqui é o Bitcoin e ele tá muito forte e ele sai arrastando todo mundo, né? É isso que é legal. Começou a andar e a coisa flui. E aí a gente tem que aproveitar, entrar nessa onda, surfar o que for possível com moderação, né? Aproveitar com moderação e fazendo aí algum lucro aí, põe no bolso, dolariza
e vamos esperar os próximos movimentos, ok? Então isso aí, queria deixar para vocês um grande abraço, força, fé e fraternidade.